Começando mais um episódio do AcriCast, hoje a gente vai conversar com Daniela Bueno, ela que é fiscal estadual agropecuária, já foi presidente do INDEA, já foi diretora executiva, currículo é grande, né, Daniela? Seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, podendo conversar com o produtor rural, né, sobre defesa sanitária animal e sobre produção animal como um todo. Antes da gente já entrar nesse assunto, falar sobre essa parte de sanidade animal, vamos falar sobre a sua passagem, a sua parceria aqui dentro da Acrimate. Já foi diretora executiva. Como que foi essa atuação? Bom, foi um dos grandes divisores de águas da minha carreira, né? Porque eu sou concursada no INDEA, sou fiscal estadual desde 2003. Então, já tenho aí, vou fazer 22 anos. Quando eu estava quase completando 20 anos, estava com 18 anos de INDEA, eu estava vindo de vários cargos dentro do INDEA, como coordenadora de defesa sanitária animal, fui responsável pela febre aftosa, fui diretora técnica, e no último ano do governo Pedro Taques, eu fui presidente do INDEA. E logo após a saída, tem aquela mudança natural, o então presidente me convidou. Eu falei, gente, como assim? Eu vou sair de fiscal para ter essa experiência, mas isso foi muito natural, porque ao longo da minha carreira eu sempre tive um relacionamento muito bom com o setor produtivo, né? Até a indicação minha como presidente do INDEA foi feita pelo setor produtivo, foi feita pelas entidades. Por quê? Porque a gente acredita que a defesa sanitária animal ela é feita a várias mãos, né? E é impossível o Estado fazer cumprir se o produtor rural não tiver essa sensibilidade e não estiver participando, né? Então, por onde eu passei, desde o responsável do INDEA, lá em Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, todas as decisões que a gente tinha que fazer, eu sempre procurei chamar o setor produtivo para que tomasse em conjunto as decisões, porque é muito mais fácil a gente cobrar, a gente fiscalizar uma coisa que é construída a várias mãos, né? Aliás, o combinado nunca é caro, então eu sempre levei isso em consideração. Então, quando eu fui presidente do INDEA, foi indicação não foi político, foi a indicação do setor produtivo. E aí, nessa saída minha, imediatamente após a saída da presidência, eu vim como diretora técnica. E assim foi uma das grandes experiências realmente da minha vida. Veio somar e agregar ainda mais a minha função dentro do Estado, né? Que é construir a defesa sanitária animal. A defesa sanitária animal ela é construída através da participação, especialmente dos produtores rurais. Então, eu estar do lado de cá, defendendo as pautas dos produtores rurais, houve assim uma abertura 360 graus da minha visibilidade quanto ao setor produtivo. Legal. E para o pessoal que está acompanhando, que não conhece, não sabe o que é, como funciona o INDEA? Qual que é a função do INDEA e o papel dele? Bom, o INDEA hoje é o Instituto de Defesa Agropecuária, né, do Estado. É o órgão que faz a certificação dos produtos agropecuários do Estado. Não só da parte animal, quanto da parte vegetal também. Então, nós temos as diretrizes dadas pelo Ministério da Agricultura, né, toda a criação, toda a produção, seja de produtos de origem animal ou de vegetal, ele tem regras a ser seguidas, né? Ele tem as legislações a serem seguidas, as legislações sanitárias que a gente fala. E o INDEA é este órgão que vem certificar que o produtor está cumprindo essas exigências, né? Então, se a gente tem hoje mais de 96 mercados abertos para a nossa carne, vamos voltar mais agora para a pecuária, para a bovinocultura, é porque hoje a gente tem status sanitários relevantes para várias doenças que são embargos, que acabam sendo embargos econômicos, né? Então, nosso estado é livre de febre aftosa, a gente não tem a vaca louca, a gente tem status diferenciados para várias outras doenças e tem certificações. Quem certifica que o produtor está cumprindo, está fazendo as vacinações, que está comunicando as doenças, é o INDEA. Legal.
E falando sobre esses reconhecimentos, a gente tem um reconhecimento importante agora, que é o reconhecimento internacional de livre de febre aftosa, né? Qual que é a importância desse reconhecimento para Mato Grosso? Na verdade, assim, nós somos livres de febre aftosa desde 2001. Né? Então, dentro da Organização Mundial de Saúde Animal, existem status sanitários. A gente primeiro passou pelo... nosso reconhecimento que existe até hoje é o livre de febre aftosa com vacinação. Né? Então, nós passamos por toda essa etapa. O produtor rural, ao longo de mais de 30 anos, vacinou regularmente, sistematicamente e muito eficientemente, porque o estado do Mato Grosso sempre teve os maiores índices de eficiência vacinal, ou seja, o produtor não só comprava a vacina, mas ele vacinava e vacinava muito bem feito, porque a gente conseguia demonstrar isso através das sorologias feitas ao longo dos anos. Então, a gente passou por ao longo desses anos, com essa certificação de livre de febre aftosa com vacinação. E aí, em 2016, o Ministério da Agricultura lançou um projeto que é o PNEFA, o Plano Nacional de Erradicação de Febre aftosa, que colocou entre 2016 e 2026 que todo o país fosse livre de febre aftosa sem vacinação. Né? Então, a gente passou aí por várias etapas. E aí, o Estado do Mato Grosso, o Ministério dividiu esse país, dividiu o nosso país em blocos e começou a retirar gradualmente. Né? Primeiro, quem retirou a vacina foi o Acre e Rondônia, que era o bloco 1. E aí, lá nessa época, eu ainda era diretora técnica, fui, inclusive, com o Chico Manzi, representando a Acrimate. A gente foi numa reunião dessa de bloco lá em Rondônia, porque a gente era só vizinhos, né? Quem ia tirar a vacinação era a Acre e Rondônia. Mas aí, lá nesse momento, a gente verificou que o município de Rondolândia, várias propriedades do município de Colniza, algumas propriedades de Aripuanã e algumas bem da divisa de Juína, elas tinham total dependência da comercialização com Rondônia. Eles não tinham nem sequer escoamento desse gado para Mato Grosso, tudo saía via Rondônia. Então, naquele momento, a gente propôs que o estado do Mato Grosso fizesse uma parte como zona. Por quê? Porque se Rondônia tirasse a vacinação, a gente não poderia mais mandar gado para lá. E aí a gente ia acabar com a pecuária naquela região. Né? Então, lá naquele momento, em 2017, a gente propôs o estado do Mato Grosso ser parte dessa zona. E em 2019, a gente retirou a vacinação, fomos reconhecidos internacionalmente. Então, hoje, no Mato Grosso, nós somos reconhecidos livres com vacinação ainda, e parte dele, quase 400 mil cabeças, mais de 400 mil, livres sem vacinação, já reconhecido internacionalmente. Né? Passamos por essa fase, a gente tem avaliações anuais feitas pelo Ministério da Agricultura, se nós temos condições de avançar. Então, todos os estados passaram por essa avaliação, até que culminou com a retirada total da vacinação de todo o país. Então, o Ministério da Agricultura já reconheceu, nós somos hoje considerados já livres de febre aftosa sem vacinação nacionalmente, e mandamos o pleito, o ano passado, à Organização Mundial de Saúde Animal, para ter esse reconhecimento que nós já temos nacional, ser reconhecido internacionalmente. E é isso que vai acontecer agora em Paris, em maio. Que bom, né? E é interessante ver como que a entidade, a Acrimate, trabalhou para que não prejudicasse o setor naquela região norte ali de Mato Grosso, e hoje vem colhendo frutos relevantes sobre esse assunto, né? Especificamente no programa, a gente trabalha com vários programas dentro do INDEA, né? Várias doenças e de várias cadeias. Mas a gente tem um Programa Nacional de Vigilância para a Febre aftosa. Especificamente esse programa, ele não é gerido somente pelo INDEA. Ele tem um grupo gestor estadual. Todas as decisões tomadas em função da evolução do programa é feito dentro desse grupo gestor, que é composto pelo INDEA, pela Acrimate, pela FAMATO, pelo CRMV, pela Aproleite, quem mais? Pelo Ministério da Agricultura. Então, é em conjunto. Então, todas as decisões e todo esse avanço que a gente teve lá
da decisão que a gente tomou em 2016, do Estado começar a avançar, da retirada da vacinação e de tudo que a gente caminha e avança dentro do programa, ele é tomado, as decisões são tomadas em conjunto com o setor produtivo. E a Acrimate tem um assento de bastante relevância e de importância para todas as decisões tomadas. E fora a febre aftosa, quais são os cuidados e as fiscalizações que o INDEA vem fazendo em relação a outras doenças? Então, nós temos ainda, a gente parou a vacinação obrigatória de febre aftosa, mas continua a vacinação obrigatória de brucelose animal, né? A brucelose é feita em fêmeas de 3 a 8 meses, né? Somente em fêmeas, então a gente ainda tem essa vacinação obrigatória, são 2 etapas por ano, uma de 1º a 30 de junho, uma 1ª de julho a 31 de dezembro, e ainda é obrigatório, né? Então a gente tem esse calendário sanitário. Nós ainda temos a ocorrência de muita raiva animal, né? A vacinação não é obrigatória para raiva, com exceção das propriedades que estão localizadas num foco de raiva, aí sim elas são obrigadas por lei a fazer vacinação. E nós temos o atendimento a várias notificações de doenças. Hoje o que a gente trabalha principalmente é com vigilância. O que é essa vigilância? É porque nós temos que dar garantias nacionais e internacionalmente que nós não temos doença, né? Eu não tenho mais febre aftosa. A gente fala que não tem febre aftosa, a gente não tem vaca louca, a gente não tem doenças, vou falar de outras doenças, de peste suína clássica, não temos gripe aviária. Por que a gente fala que a gente não tem? Porque a gente tem dados de vigilância, né? Então, a vigilância é o quê? É o INDEA presente, a gente tem a vigilância ativa, que é o INDEA presente nas propriedades, fazendo a fiscalização, fazendo educação sanitária, fazendo vistoria de rebanhos, e nós temos a vigilância passiva, que é quando o produtor nos comunica a ocorrência ou a suspeita de alguma doença. Então, imediatamente, o INDEA tem no máximo até 12 horas para fazer esse atendimento e lá fazer toda a avaliação clínica e coleta de material para a gente poder ter absoluta certeza que aquela suspeita não é nenhuma dessas doenças que são consideradas erradicadas ou exóticas em nosso território. O pecuarista hoje ele tem um pouco de medo de informar o INDEA quando acontece alguma coisa ou que possa acontecer alguma coisa, talvez um medo de ser mais punitivo, e às vezes é de grande relevância o INDEA está sabendo e ter o INDEA como um parceiro para justamente evitar que possa acontecer algum desses casos, né? Então, o INDEA também não é punitivo, né? Ele tem também essa parte de instrução, né? Então, o INDEA é um órgão fiscal. E aí, a gente tem... eu falei para você no início que a gente é o principal órgão certificador e nós somos fiscais também, né? A certificação é que quando eu falo para você que não existe doença e essas formas que a gente tem de demonstrar que não existe essa doença. E especificamente essa notificação de suspeita de doenças, que é o que cabe ao produtor rural e é o que a gente espera que o produtor faça, ele não tem nenhuma ação fiscal. Em hipótese nenhuma, nenhum produtor rural vai ser punido porque está acontecendo alguma doença na propriedade dele, né? Em hipótese alguma. Nem por outra, a gente pode estar atendendo alguma suspeita e lá naquele momento verificar que talvez o cadastro dele não esteja correto no INDEA, ele não vai ser autuado, ele não pode ser autuado neste momento, porque essa ação é uma ação de vigilância, né? De vigilância. Então, a gente eu posso te dar um exemplo agora do que ocorreu a reintrodução após mais de 50 anos na Alemanha, né? De febre aftosa, que todo mundo viu, está aí na mídia até agora. Em 2 meses, eles conseguiram recuperar o status internacional. Por que isso? Porque o produtor rural da Alemanha, imediatamente, quando ele identificou o primeiro sinal suspeito, búfalo, olha só, búfalo leiteiro na região de Berlim, ele imediatamente comunicou o órgão de defesa. E na avaliação clínica imediata do órgão de defesa, conseguiu-se identificar, fazer toda a contenção e identificar que realmente só estava presente naquela propriedade. É uma coisa muito, muito grata e muito eficiente saber que uma doença ela foi reintroduzida num território e
no ponto imediato que ela foi reintroduzida, ela já foi identificada. Por quê? Porque é possível se conter rapidamente. Essa é a importância da comunicação imediata do produtor. Porque doenças, principalmente essas doenças que são exóticas no nosso território, a maioria delas são de cunho virais. E a gente não consegue esconder vírus, gente. A gente a gente tem uma memória recente do Covid, né? Ninguém que estava com Covid conseguia esconder que está com Covid. Você consegue esconder 1 dia, 2 dias, mas logo vai apresentar os sinais. E mesmo que não apresente os sinais, quando você tosse, quando você pegava na mão do outro, né, você começa a disseminar. É a mesma coisa com as doenças. Quanto mais rápido a gente identificar o local de introdução ou de reintrodução, mais rápido vai ser todo o saneamento daquela região e menor todo o impacto econômico no município, no estado, no país. Né? Então, o caso de sucesso ocorrido agora na Alemanha, a gente tem que usar ele como exemplo e um exemplo a ser seguido, né? Que é a relação de confiança do produtor com o serviço oficial. Né? Porque é só o serviço oficial que vai debelar e que vai conter esse foco. O produtor não vai conseguir. Ele não tem a capacidade técnica e nem as ferramentas necessárias para isso. Né? Ninguém consegue esconder um foco de doença por muito tempo. Pelo contrário, quanto mais você demora, mais ele vai se propagando e fica muito mais difícil. Diferentemente, aí a gente tem 2 exemplos muito rápidos, assim, muito próximos um do outro. O que aconteceu na Hungria. O foco que foi primeiramente notificado pelo produtor não era o primeiro. Quando eles foram atender esse foco, através da investigação epidemiológica, já tinham se descoberto mais 5 outros. Né? E ele ainda já foi para o país vizinho. Então, essa é a diferença. E essa é a importância. Então, assim, numa ação de vigilância, não há questão punitiva. Ninguém tem culpa, o produtor não tem culpa que uma febre aftosa reintroduziu, principalmente num país, num estado como o nosso, agora que nem vacina a gente tem. Né? Apesar que a vacina, por si só, não protegeria da ocorrência da doença. A gente tem outras, gripe aviária. A gripe aviária pode chegar voando, né? Pode chegar por um pássaro no fundo de quintal. Né? Então, ele não pode ser punido por uma situação que não tem culpabilidade. Né? Agora, se ele não fizer a comunicação no tempo certo, adequada, aí sim pode até ter punição, porque pode acontecer de espalhar e ser bem pior. A principal punição é justamente a gente não conseguir conter rapidamente. Né? Quanto mais tempo a gente demorar para conter, para encontrar a origem desse foco, mais o prejuízo econômico vai ocorrer. Né? A gente vai ter os embargos econômicos, a gente não vai poder fazer nenhuma comercialização. É claro que a arroba vai despencar. Né? E um estado como Mato Grosso, que tem quase 34 milhões de cabeças e 3 milhões de população, nem se a gente tomar café da manhã, almoçar e jantar carne bovina, a gente vai conseguir consumir toda essa carne. Né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Daniela, e sobre saúde única? O que é a saúde única? Então, hoje a gente fala muito sobre saúde única e na defesa agropecuária a gente trabalha com muitas zoonoses. O que são as zoonoses? Né? São doenças que afetam os animais, mas que podem transmitir ao homem. E nós temos essas doenças presentes hoje no nosso estado. Né? A gente tem a raiva, a gente tem a própria brucelose, né? A gente tem o mormo, a gente tem a gripe aviária. Então, são doenças que afetam a produção animal, mas que têm uma implicação direta com a saúde humana. Então, em todos os atendimentos que a gente faz, por exemplo, se eu tiver uma suspeita de raiva que a gente vai atender, imediatamente a gente comunica também o serviço de saúde do município. Por quê? Porque a população que reside naquela casa, ela também tem que ser acompanhada, né? Para ver se ela não teve nenhum contato, para fazer as vacinações preventivas ou para fazer a sorologia. Então, esse conjunto de ações a gente já trabalha há algum tempo, junto com as secretarias de saúde de cada estado, de cada município. E a raiva hoje, ela também está sem problemas, né, no estado. Como que... Não, a gente tem. Ela é muito sazonal, porque tem as épocas que tem maiores incidências. Né? A gente tem focos em aberto nesse momento no estado.
Mas ela, diferente de uma febre aftosa, ela não é contagiosa, né? Não é um vírus que está percorrendo de um animal para o outro, né? Ele precisa do morcego, né? Para fazer essa contaminação, essa transmissão ao bovino. Então, o mais importante hoje é que o produtor, toda e qualquer suspeita de animal com raiva, seria esse suspeito? É animal que tem alguma apresentação de sinal neurológico. Ele caído, ele com os quartos caídos, ele andando em círculo, né? Ele deitado com pedalagem, com os pés. Então, imediatamente chamar o INDEA. Nunca manusear esse animal. Por quê? Porque é uma zoonose. E a raiva não tem cura, né? Então, essa também é uma prerrogativa que nós temos por ter que fazer rapidamente esses atendimentos, né? Primeiro, para que as reintroduções de doenças elas não ocorram e se percam o controle, e nas questões de defesa sanitária animal e que envolve a saúde única, a zoonose, porque a gente tem que ter esse envolvimento imediato para que o produtor não tenha risco nenhum em se contaminar. Quando assumiu a presidência do INDEA em 2018, né? Quais foram os desafios? A gente vinha passando por um período, como que estava essa questão da saúde animal no estado? Quais foram os principais desafios? Bom, era uma outra época, foi bem mais difícil, porque primeiro que a gente estava vindo, mesmo estando já no último ano de um governo, a gente tinha vindo de um outro governo que tinha, infelizmente, sucateado o estado, né? Então, o INDEA passava por momentos muito difíceis financeiramente. A gente não tinha... Eu tinha que escolher quem pagar por mês, não tinha o recurso suficiente. E aí o setor produtivo é fundamental. Por quê? Porque graças aos fundos e a relação boa que a gente tinha de confiança com a FAMATO, com a Acrimate, a gente conseguiu, através do FESA, que é o Fundo Emergencial de Sanidade Animal do Estado, a gente conseguir continuar fazendo as atividades. Então, naquele ano, especialmente, o fundo foi fundamental para manter as nossas certificações. A gente conseguir continuar indo fazer as vigilâncias nas propriedades, fazer os atendimentos. A gente não tinha dinheiro, às vezes, nem para colocar combustível, né? E os fundos bancaram, porque também faz parte do escopo deles esse auxílio, esse fortalecimento da defesa agropecuária. Então, naquele momento, foi fundamental. Na verdade, o produtor rural foi que levou a defesa sanitária adiante, graças ao dinheiro recolhido nos fundos de sanidade animal. E aí a gente passa por esse momento, a gente já tinha os reconhecimentos internacionais, estávamos com risco de perder, inclusive, de febre aftosa, pela situação financeira que o órgão se encontrava, pela deficiência de fiscalização, e aí foi de suma importância o apoio dado pelo setor produtivo naquele momento, para poder realmente dar continuidade às atividades que o órgão necessitava. Daniela, para a gente finalizar, então, o produtor que está com um problema, o produtor que desconfia que possa ter algo de errado ali na sua propriedade em relação a essa saúde animal, como que ele faz, então, para entrar em contato com o INDEA? Ele pode procurar, talvez, a Acrimate para fazer essa ponte, mas quais são os meios de contato com o INDEA? Olha, hoje o INDEA está presente praticamente em todo o estado. Nós temos escritórios em 139 municípios do estado. Pouquíssimos não têm médico veterinário, não chega a 5 municípios. E mesmo assim, tem algum médico veterinário próximo responsável. O mais interessante e o mais indicado é que realmente o produtor entre em contato imediato ao INDEA. Por quê? Porque a gente corre contra o tempo. Por todas essas situações que eu falei, né? Da necessidade de atendimento imediato, e para que a gente continue provando ao mundo que a gente não tem essas doenças, né? A gente é muito questionado, por quê? Porque hoje o INDEA, lembra da vigilância ativa e passiva? A ativa, que é o que o INDEA vai nas propriedades e que vistoria os animais e que fala que os animais não têm doenças, a gente consegue percorrer aproximadamente 10 mil propriedades por ano. Só com bovinos a gente tem 110 mil. Né? Então, quem é o principal vigilante? Por que a gente fala em vigilância?
Porque o principal vigilante hoje é o produtor rural, é o manejador do gado, é aquele que está em contato diário com os animais. É ele que vai identificar qualquer mudança de comportamento. E, às vezes, assim, uma mudança de comportamento, ela já é prerrogativa de uma suspeita de doenças. Então, o animal parou de comer, está mancando, está babando, está arrepiado, está com sintomatologia suspeita de febre, está caído, né? Parou de se alimentar por algum momento, foi a óbito por causas que a gente não sabe, a gente tem muita a cultura, foi cobra. Todas as cobras que a gente tivesse no estado fossem as causas principais das mortes de bovinos, haja cobra. Então, a gente precisa demonstrar ao mundo que a gente não tem essas doenças. E a gente precisa demonstrar que o produtor rural do estado do Mato Grosso, ele confia no serviço de defesa. E a cada vez que ele chama a gente por uma suspeita de doenças e a gente faz a coleta de material e manda para o laboratório e dá o resultado, que não é uma credibilidade a mais que o nosso mercado tem, que a nossa carne tem. Quanto mais a gente provar que não tem doença, a gente tem que provar o tempo inteiro. Não é simplesmente falar que não tem. Nós temos que sistematicamente demonstrar aos organismos nacionais e internacionais que a gente não tem essas doenças através de dados. O ano passado, a gente recebeu, os últimos 2 anos, a gente recebeu missões do México, da União Europeia, de mais 2 países que eu já esqueci, mas eles vêm justamente verificar esse nosso atendimento em loco. Eles foram em propriedades, nas propriedades eles questionaram o produtor quais eram os sinais de febre aftosa, se ele sabia quais eram os sinais de febre aftosa, e quando ele falou, ele perguntou, mas quem ensinou para o senhor? Ele quer saber se o INDEA está indo fazer essa educação. E hoje, a nossa força de trabalho, a capacitação que a gente está fazendo para os nossos médicos veterinários, nesse momento de mudança de chave, é justamente o fortalecimento da educação sanitária. Que educação sanitária? Que é a educação sanitária voltada para a capacitação do produtor. O produtor, ele tem que comunicar o INDEA, mas tem que comunicar o quê, se ele não sabe o que comunicar, né? O que está errado que ele tem que comunicar? É justamente esses sinais. Então, a INDEA está percorrendo as propriedades do Estado, capacitando o produtor a reconhecer os sinais de doença. Para quê? Para que ele saiba que qualquer suspeita, qualquer sinal daquele suspeito, quem primeiro ele tem que chamar é o INDEA. E hoje a gente tem um convênio muito bom com a UFMT, porque até pouco tempo atrás a gente ia atender uma suspeita e a gente só falava o que não era. Não é raiva, não é febre aftosa, não é vaca louca. E aí o produtor falava, mas é o quê? E a gente não tinha como dar essa resposta para o produtor. E agora a gente faz coletas e manda, a gente verifica se não são essas doenças de notificação obrigatória e manda para o UFMT para que ele dê o resultado do que é. Então, o produtor rural tem esse feedback também do INDEA, né? Ele também é um aliado para identificar o que está ocorrendo no seu rebanho. Legal, maravilha. Daniela, a gente quer agradecer em nome do presidente da Acrimate. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por vir aqui conversar um pouco, falar um pouco sobre o INDEA. E a nossa porta está sempre aberta para vocês do INDEA. E eu quero deixar bem claro assim que a Acrimate é minha segunda casa. Eu me sinto muito à vontade de estar por aqui. Eu gosto de construir essa defesa agropecuária sempre junto ao produtor rural. Todas as oportunidades que a gente tem, independente de cargo ou não, mas da função em si, essa construção com o produtor rural é fundamental. A gente só vai ter uma defesa sanitária forte, um Estado forte, reconhecido sanitariamente e internacionalmente, se os elos da cadeia estiverem andando juntos. E quais são esses principais elos? É o produtor rural e o serviço veterinário oficial. Obrigado, Daniela. E para você que acompanhou até agora o nosso episódio, a gente falou sobre o INDEA, falamos também sobre o FESA, temos entrevistas sobre o FESA com a participação do Juliano representando, então acompanhe aí, procure na nossa playlist no YouTube, siga as nossas redes sociais, siga o Facebook, YouTube, Instagram da Acrimate e aguarde os próximos episódios do Acricast.